Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. A planta dos nossos pés. Nós queremos ser gratos, Pai, porque o Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós. O Senhor conhece cada casa, o Senhor conhece cada estrutura, o Senhor conhece, Pai, tudo sobre nós. E nós queremos te agradecer por isso. Somos tão gratos, Pai. Somos tão gratos pelo seu amor, o seu cuidado. Sim, Pai, você é a nossa bandeira. Você é a nossa justiça. Pai, você é tudo que nós precisamos e desejamos. Por isso, Pai, nós levantamos as nossas mãos em forma de rei para declarar com a nossa boca e com o nosso coração que nós pertencemos a você. Nós escolhemos viver com Cristo e para Cristo. Nós decidimos seguir a sua visão, a visão celestial para nós e para a nossa casa. Por isso estamos aqui com o nosso coração aberto, expostos à tua unção e à tua palavra, Pai. Para que o Senhor trabalhe em nós, Pai. Para que o Senhor mova as águas dentro de nós. Em nome de Jesus. Que o teu nome, Pai, seja engrandecido e conhecido através da nossa casa, da nossa família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz a todos. Seja bem-vindo. Boa noite. Deus é bom e é todo o tempo, né? Glória a Deus. Muito obrigada a esse povo maravilhoso que nos ajuda, né? A se conectar mais rápido e mais fácil com o Pai, não é isso? Porque o louvor faz isso, né? Glória a Deus. Então, nós estamos aí compartilhando de um ensino. Glória a Deus. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi um check-up na família. Eu falei sobre isso semana passada, né? Nós olharmos, fazer esse check-up, ver aonde não está bem e aplicar um pouco, dar uma atenção maior ali. Porém, não podemos deixar as outras partes que já estão boas, a gente continua perseverando para que elas permaneçam assim ou até melhorem. Amém? Mas devemos estar sempre avaliando a nossa própria vida e a saúde da nossa família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse no Salmo 127, versículo 1. E hoje eu não vou compartilhar muito do que eu falei semana passada. Eu peço para você, se você não ouviu, que você ouça nas plataformas aí. Graças a Deus por essa parte da tecnologia que nos auxilia tão bem, né? Então você pode ouvir lá, lavando a sua louça, limpando a sua casa, trabalhando, dirigindo. Aproveita para ouvir, porque senão a gente às vezes acaba perdendo muito tempo recapitulando. E eu vou deixar, amém? Glória a Deus. Então, Salmo 127, versículo 1. Deixa eu abrir aqui. Que diz assim. Eu estava aqui. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Amém? Para aí um pouquinho. E eu queria compartilhar o que nessa noite com vocês? Que por nós mesmos, irmãos, nós não temos a capacidade de manter uma família o tempo todo, 100%, perfeita ou nutrida. Se não for o Senhor que nos ajudar na parte que é nossa de fazermos, a gente não consegue. Então, tem uma parte que é nossa, sim, mas nós precisamos da graça. Eu pensei que o texto estava lá. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da ajuda. Ainda que tenha a nossa parte, nós não podemos fazer por nós mesmos. Em João 15, versículo 5, eu pedi para a mídia colocar, porque a gente vai ler alguns textos. Fala sobre, eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, sem o Senhor, por mais que a gente faça todo o script bonitinho, irmãos, a gente não vai ter fruto, não vai produzir, porque é o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós temos que colocar o Senhor na frente de tudo, e com a ajuda dele nós conseguimos fazer a nossa parte. Amém? Nada é na força do nosso braço. Compartilhei semana passada várias coisas da quais a gente pode estar fazendo, meditando, e faz parte do nosso. Mas eu quero trazer à memória que sem o Senhor é inútil. Amém? Todo investimento que você fizer em qualquer área da sua vida, não é só na família, na financeira, se você não convidar Jesus para estar na frente disso,
pode ter certeza, você vai só até certo ponto. Porque com Ele nós podemos todas as coisas. Sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Então eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre isso. Não temos a capacidade de fazer o relacionamento conjugal funcionar somente por nós mesmos. Toda ação divina, ela na nossa vida, ela requer uma participação nossa. Então, nós queremos os milagres, nós queremos que Deus faça alguma coisa no meu casamento, na minha família, nos meus filhos. Nós queremos milagre financeiro, nós queremos um monte de coisa, pedimos ao Senhor, mas não queremos, às vezes, fazer a nossa parte. Toda ação divina vai ter uma ação também humana junto, porque Deus gosta de parceria. Então, tem a parte de Deus, Ele já fez e faz perfeitamente. Mas a minha parte e a sua vai requerer uma ação correspondente para que isso aconteça. E eu vou te dar o texto sobre isso. Nós falamos semana passada de água transformada em vinho. Você se lembra desse texto? Então, você que conhece. Eu falei sobre isso, sobre convidar Jesus para estar no nosso casamento. Que aquele casal, né, tinha Jesus lá no casamento deles. E isso é a primeira parte do projeto. É a primeira parte do que nós devemos fazer, é convidar o Senhor para estar na nossa vida. Para fazer parte da nossa família. Mas não é todo o processo. Porque Jesus estava lá e mesmo assim o vinho tinha acabado. Mas alguém, graças a Deus aí, né, pelos pais, pelas mães, pelos intercessores, mas alguém naquela casa disse assim, faça tudo o que ele disser. Quem foi? Maria. Chegou, quando ela soube da notícia, aquele casamento estava faltando algo. O que ela fez? Chamou os serventes e disse, ei, faça tudo o que ele disser. Então, requer uma parte de uma ação nossa. Tudo que Jesus, irmãos, nós devemos fazer. Requer uma ação nossa. Então, Jesus vai para aqueles homens e diz, enche aí essas talhas aí. Então, eles também obedeceram o comando de Jesus. Eles poderiam dizer, para quê? Inventar tantas coisas. Mas obediência, acima de tudo, é melhor, não é? Pois é. Então, Maria disse para eles. Então, no caso, talvez você não vai ter lá um pai e uma mãe, e mesmo se tiver, a função daquele lar é minha e sua. É dos responsáveis. Qual é? Primeiramente o casal. Então, o casal, ele tem ações correspondentes para que toda a casa fique bem organizada, vou dizer assim. Ou bem, como nós estamos falando de check-up, bem saudável. Então, precisa uma ação minha e sua referente ao que a palavra nos ensina. Você vai entender do que eu estou dizendo. Vamos continuar. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver uma passagem da qual Jesus fala sobre a pesca. Eles pescaram a noite toda e não apanharam nada. Quando encontram Jesus, Jesus diz, joga do lado direito. Irmãos, eles eram especialistas no que eles faziam. Eles já eram pescadores. Eles sabiam o que estavam fazendo. Talvez você saiba como sua família funciona. Você já fez todos os cursos de casais. Você já é casado há 20, 30, 40 anos. Mas seguir um comando do Espírito, seguir um comando da palavra é essencial. Então eu já criei 5 filhos. Mas se Deus mandar fazer alguma outra coisa, todo aquele conhecimento não é lícito, é válido. Porque eles tinham que jogar do lado direito, mas eles tinham que saber jogar, né? Então, obedecer aos comandos. Obedecer à palavra. E isso requer não só ouvi-la. Porque se lembra quando eu ministrei no domingo? Aquele texto que fala que todos nós ouvimos as mesmas coisas? Em Hebreus. Então, só ouvir não é suficiente. É uma parte. Mas a ação é que traz a reação, ou que traz os benefícios. Os milagres são quando você e eu praticamos os princípios que são nos deixados. Eu sei os princípios. Tá. Mas lá fora um monte de gente também sabe. Um monte de gente sabe que não pode matar, roubar, prostituir, adulterar. Mas eles praticam. Então, esses pescadores, eles também tiveram que seguir um comando. Lançar a rede do lado que Jesus disse para fazer. Amém?
Reconciliação e milagres é algo que o Senhor deseja sempre operar nas nossas vidas. Quando é necessário uma reconciliação, e não só na área familiar, mas principalmente nela, Jesus está lá para isso. Ele tem desejo. Você lembra que o Espírito parava sobre a face das águas e estava esperando o quê? Um comando, haja luz? Então, a nossa parte é necessário estar fazendo. Obedecendo aos comandos, praticando aos comandos, buscando saber quais são eles, quais os princípios que regem para que aquela área da minha vida, ela funcione bem. Vou dar um exemplo financeiro. Às vezes a pessoa está patinando nas finanças e vai continuar se não obedecer princípios. Poxa, mas eu invisto aqui, eu invisto ali, eu faço lá, eu vou para o coach tal, eu faço pesquisa. Mas, irmãos, existem princípios bíblicos para que você e eu prospere. E existem leis naturais para que eu e você prospere. Então, se você estiver praticando os princípios, quebrando as leis naturais, também você não vai prosperar. E vice-versa, é ao contrário. Se você estiver praticando só leis naturais, sem princípio bíblico, você também não vai prosperar. Assim é na área da saúde, assim é na área da família. A necessidade de praticar a palavra por completo. Amém? Glória a Deus. Parece duro, né? Mas é libertador. Aleluia. Mas não fique assim, mas meu Deus, como eu vou fazer isso? Irmão, o Senhor já foi na sua frente primeiro. Ele já te deu o Espírito Santo, Ele já te deu a palavra. Há uma graça específica para isso. Há pastores ungidos pelo Senhor para te ajudar. Há irmãos no corpo de Cristo que Deus levanta com dons, talentos, sabe, habilidades. Tem pessoas exclusivas para casais, para crianças, para jovens. Isso se chama dons fluindo na igreja. Sabe qual é o problema? E eu estava meditando sobre isso, e nada contra os trabalhadores nessa área. É que, infelizmente, nós como igreja estamos deixando o original por uma coisa que se chama... como é que é? Quando não é original? Quando é genérico. Ou cópia. A gente está deixando... Eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava passando uma situação, e ela queria um psicólogo. E eu disse, beleza. Aí vai conversa, vem, e ela falou assim, mas a esposa do meu pastor é psicóloga. Eu falei, por que você não conversou com ela? Não queria conversar com ela. Irmãos, Deus deu uma ferramenta nas nossas mãos. Deus deu os dons e talentos na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos irmãos, e nós estamos deixando o espiritual para procurar no secular. E nada contra, tem o papel deles, eles fazem um trabalho mais maravilhoso, é necessário. Mas, às vezes nós deixamos algo espiritual. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu estou dizendo que é importante a profissão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os dons Deus deixou para a igreja. E a gente, às vezes, abre mão dos dons. Não quero falar com o pessoal do casais. Eu vou falar com a irmãzinha ou com a vizinha. Irmãos, eles foram ungidos para isso. Eu não vou falar com o líder dos jovens, porque eu vou falar lá com o jovem não sei de onde. Irmãos, aquele líder, ele está naquela posição de autoridade. Você lembra que a unção é sobre a pessoa, sobre a autoridade? Sobre, na verdade, a autoridade, sobre o título e não exatamente sobre a pessoa. Há uma unção específica para isso. Eu não ia falar sobre esse tema, mas vamos lá. Então, busque no Senhor a direção, os princípios bíblicos. Se você precisar procurar uma pessoa especialista na área da finança, glória a Deus, procure mesmo, ele é especialista nisso. Mas tem um especialista maior, que você vai seguir a palavra. E nada contra você pedir alguns meios naturais ou princípios naturais. Amém? Mas não deixe o que é original pelo que é genérico. Tá bom? Glória a Deus. Sua primeira busca é no Senhor. A minha também. Se cada cônjuge se dedicar um ao outro, ambos serão felizes. Então, fica fácil, né? Isso se chama amor. Na prática é isso. Quando nós decidimos fazer o outro feliz, se dedicar ao outro, ver o que ele gosta, fazer como que ele gosta, procurar agradar um ao outro, seja eu para com ele ou ele para comigo, é mais fácil. O que não pode, irmão, é ser um só. Porque uma hora cansa. Eu ouço muitas mulheres dizer, estou cansada. Porque às vezes investe tanto e a outra área não está contribuindo. E casamento são dois, lembra? Você pode dizer, são dois. Ninguém casa consigo mesmo. Então, os casados,
Contribua com a sua esposa, contribua com o seu esposo. Não é só a mulher não, irmãos, homem também. Tem homem aí que veste e a mulher está nem aí. Glória a Deus. Então faça o seu cônjuge feliz, não a si mesmo, amém? Semana passada eu falei sobre um pilar, um dos pilares de uma família. E hoje eu quero falar sobre o outro. Eu vou entrar nele rápido, não vou me deter muito, mas a gente vai falar sobre ele. Que é a nossa mesa. Uma coisa simples, né, irmão? Fala mesa. Pois é. Às vezes Deus nos dá um comando tão simples. Lembra que eu estou falando de obediência àquilo que Jesus nos manda fazer? Fazer tudo que Ele disser? Pois é. Você não vai encontrar na Bíblia exatamente, faça uma mesa na sua casa, talvez. Apesar de ter muitos textos. Mas desde o Velho Testamento até quase o final da Bíblia, você vai ouvir falar sobre mesa. Primeiro que a mesa foi instituída pelo próprio Senhor, você vai ver lá Deus falando sobre o tabernáculo, tem um livro maravilhoso que fala a mesa. Se você não leu, leia, eu já li. Vai falar muita coisa sobre isso. E a mesa, ela é tão fundamental dentro de uma casa, e mesmo que você não tenha uma mesa, irmãos, você pode sentar no chão com a sua família, porque o princípio é o mesmo. Talvez você não tenha um móvel, não tem espaço para ter aquele móvel, mas você pode fazer o mesmo princípio de uma outra forma. Mas se você e eu temos a mesa lá na sua casa, use-a. Use a sua mesa, porque mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de libertação, mesa é lugar de amor, mesa é lugar de transferência de tantas coisas. E aí a gente faz o quê? Cada um senta em algum lugar para comer, está ocupado demais para comer juntos, não gosta. Ele não gosta de sentar com a gente para comer. Irmão, faça o seu filho sentar na mesa para comer. Também não tire ele da mesa por alguma coisa que ele fez. Já vi pais falar isso. Também não vai comer na mesa não, vai comer no seu quarto. Está errado. Ali é o lugar dele ser curado, não é lá sozinho. Então, use a mesa na sua casa. Alimente-se juntos. Se for no chão, não tem mesa, senta todo mundo no chão e come junto, irmãos. Isso também cria memórias. E como é importante, não é só os filhos não, a nossa família ter memória. Então, senta junto, come junto, uma coisa tão simples que a Bíblia nos mostra. E a gente não pratica às vezes. Não porque não tem. Porque simplesmente é tão simples que a gente descarta. E é tão principal ou precioso na nossa família. Lugar de restauração, cura, saúde emocional e vida. Mateus 26, versículo 10. Você pode abrir aí? Você vai ver muitos textos na Bíblia falando sobre mesa. Inclusive, Jesus sentou à mesa com várias pessoas. 26, versículo 20. Oi? Está falando da ceia do Senhor. Diz assim, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Jesus sentou para ceiar com eles. Jesus sentou para tomar uma ceia ou comer com os seus discípulos, com os seus. Que devemos sentar com os nossos. Ali Jesus instruía, Jesus revelava coisas, Jesus revelou, meio que falou que ia ser traído. E perguntaram, quem é? E Jesus falou, aquele que mete a mão no prato comigo. Então, lugar de cura. Lugar de transformação. Em João 21, do 1 ao 14, você vai ver lá, Jesus tomando café da manhã com eles. Depois de uma noite de trabalho, você pode abrir aí, João 21, 14. Depois de uma noite de trabalho, frustrado, pressões psicológicas, por causa da morte de Jesus, eles foram tomar café com Jesus. Olha lá. 21, versículo do 1 ao 14. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam junto com Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lance lá a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles
a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastaram a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Eu vou parar aí. Então, depois de uma frustração de tantas situações. Seu marido já chegou assim, em casa? Nada deu certo hoje, misericórdia. Ou a sua esposa. E a gente já sai derrubando um monte de coisa. Não, porque o menino é isso, porque o marido é aquilo, porque tem que pagar aquilo. Ou é melhor preparar um banquete para ele? Senta aqui, meu filho, almoça, janta, toma um café. Senta aqui, minha esposa, descansa. Esse é o seu lugar de refúgio, de segurança, é a sua casa. Precisa ser um ambiente, um lugar onde você se sente bem. Porque lá fora você já teve muitas pressões. Isso é para os dois. Não é só para ela que cozinha. Quando você perceber que ela não está bem naquele dia, ei, prepara aquele café, ou aquele almoço, ou aquele jantar, ou um docinho que ela gosta, algo que lhe prazer. A mesma coisa para o seu esposo. Então, irmãos, nós precisamos ser esses agentes intencionais mesmo. Foi intencional Jesus estar lá. Porque eles tinham passado por pressões ali. Amém? Glória a Deus. Então, que sejamos esses facilitadores na nossa casa. Aquele que vai aliviar. Observe a sua família. Seus filhos chegaram com pressões da escola, não foi bem, tirou nota ruim, não deu certo, um amiguinho chutou, o outro reclamou. Ouça eles primeiro. Prepare alguma coisa gostosa para eles comerem, ou alguma coisa que eles gostam. Depois você resolve, ainda que tem que ser corrigido, irmãos. E é necessário as correções. Ainda que depois você fale para sua esposa: você errou, por isso que seu chefe tratou assim. Não deu certo por causa disso. Mas depois, deixa a pessoa primeiro. Estou em casa. Irmãos, o melhor lugar da vida, o melhor lugar do mundo é a nossa casa. Pode ter o sucesso lá fora que for, a gente quer chegar em casa. Pode ser o dia mais difícil que for, a gente quer chegar em casa. A gente viaja semanas, mas a gente quer chegar em casa. Porque é o nosso lugar. Então, lembre-se que quando já está dentro da casa, aquele que chegar, receba ele com alegria. Receba ele cheirosa, receba ele feliz. Receba arrumada. A mesma coisa é o homem. Se é ela que está saindo, não está em casa, receba a sua esposa cheiroso. Receba ela arrumado. Receba ela com bom alimento. Não sabe fazer, compra. Se arrisca. Hoje tem internet, irmão, não tem quem não sabe cozinhar, porque ensina de assar um pão até a coisa mais difícil que você imaginar. Então a gente não tem desculpa hoje. Fast food é fácil, é só clicar, chega em casa. Mas a gente não, né? Investimento, fala, investimento. Pois é, tudo precisa. Então, isso é para o casal. Isso é para você fazer com os seus filhos. Eles precisam saber que não importa o que aconteça lá fora, ele tem um lugar que ele vai chegar e vai ser aceito. Vai ser seguro, vai ser de paz. Não vai ser discriminado, julgado ou colocado para fora. Não, esse é o lugar, filho, que não importa o que aconteça, que façam lá fora. Você aqui, você tem proteção do pai, você tem carinho da mãe, você tem atenção da sua família. Você é precioso e importante. Amém, irmãos? Aleluia. Eu estou falando grego? Está todo mundo olhando com a cara, tipo, que mundo você vive? Esse deve ser o nosso modo de agir, irmãos. Talvez você pense: estou fazendo tudo errado. Eu também já fiz, irmãos, várias vezes. Mas a gente pode melhorar, amém? A gente pode se doutrinar, amém? Aleluia. Lucas 15, versículo 11, vai falar do filho pródigo. Vai falar que ele saiu, gastou e todas as outras coisas que você sabe.
Mas também vai dizer que quando ele volta para casa, o que o pai prepara? Uma festa. Ou um banquete, uma mesa. Tem que ter uma mesa, né? Para colocar o banquete. Então aquele filho volta porque ele sabia que lá ele tinha alguém. Tinha algo para ele. Ainda que ele pensou assim, nem que seja como escravo. Mas ele entendia que mesmo os escravos, o pai dele tratava melhor do que o mundo lá fora. Seu pai te trata muito bem. Sua família precisa ser tratada bem. Amém? Aleluia. E ele foi curado. Naquela festa. Porque ele veio com uma visão. Meu pai vai me tratar como um dos seus servos e está bom para mim já. Mas quando ele chega, qual foi o tratamento? De filho. Ele não esperava esse tratamento. Quando um dos nossos chega em casa de um dia difícil, frustrante, machucado, magoado, você não sabe quantas coisas, às vezes, um dos nossos passa lá fora, de humilhação, seja lá o que for. Quando ele chega em casa, ele precisa ser curado pelo seu abraço, pelo seu anel. Filho, vem cá, você aqui. Aquele jovem foi curado, foi restaurado na sua casa. Por causa daquele acolhimento que o pai fez. Por causa daquela festa que o pai celebrou. Por causa dele. A gente não precisa fazer uma festa, irmão, porque um filho sumiu e agora a gente achou. A gente precisa fazer uma festa todos os dias. Porque nós estamos vivos, porque nós temos eles. É muito bom. Se um filho acontece alguma coisa dessa, a gente acha, eu perco 5 minutos no mercado, já fico desesperada. Parece uma eternidade. Mas sabe, nós não podemos deixar as coisas para celebrar só quando elas são tragédias. A gente pode celebrar todo dia. Fazer aquela mesa bonita, aquele prato especial. Isso, irmãos, não quer dizer gasto. Às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso comprar uma toalha de mesa nova, um prato bonito. Irmão, você só precisa fazer algo com amor. É uma macarronada? A mais simples que tiver, feita com amor, colocado no pratinho lá. O que você tiver de melhor, seja de plástico, de vidro, uma fritadeira, uma frigideira, sei lá, o que você tiver bonitinho, você colocar lá, colocar um coração, acabou, tá bonito. Eu estava aqui na segunda-feira com a Sumaera trabalhando, aí o pastor estava em casa lá com o Christian. Depois aquele mandou uma foto. Aí, a fotinha, eu falei, ai, Sumaera, tinha os tomates todos desenhadinhos assim, 2 ovos e arroz, que era o que o Christian queria comer. Simples, irmãos. Quem gosta de arroz com ovo? Eu gosto. Pois ele gosta. E o que ele mais gosta? Tomate. Só que ele não colocou de qualquer jeito no prato. Ele colocou tudo arrumadinho e todo desenhadinho. Eu não faria assim. Mas ele faz. Simples. O Christian não vai lembrar disso, porque ele é muito pequeno. Mas se fosse a Júlia, já lembrava. Amém? Então faça coisas simples, mas que marquem a sua família. Que eles possam um dia, quando você não estiver mais aqui, eles possam dizer, meu pai fazia isso para mim, minha mãe fazia isso para mim. Meu tio, minha avó. Amém? Marque a sua geração. Comece hoje. Lucas 19, do 1 ao 10, vai falar de Zaqueu. Zaqueu também. Toda uma situação na vida dele. Encontra Jesus. Jesus fala, vou pousar hoje na sua casa. Primeira coisa que Zaqueu faz, vou preparar um banquete. Senta lá com Jesus. Jesus não diz para Zaqueu, olha, você está errado nisso, você está falhando naquilo. Jesus não veio com acusações. O próprio Zaqueu disse, Senhor, o que eu roubei, eu restituo. 4 vezes mais. O amor constrange. O amor traz para perto. O amor faz a pessoa querer mudar. Você nem precisa dizer nada. O seu agir de amor com o seu marido, com a sua esposa, vai fazer com que eles queiram mudar aquilo que você orou tanto ou falou tanto para que eles mudassem. Já falei tantas vezes, pode falar. Só age em amor. Atos de amor é transformador, libertador. É só isso. Foi isso que Jesus fez. Foi lá, sentou com ele. Ele nem imaginava que Jesus ia lá. Publicano? De jeito nenhum. Acho que ele nem vai perceber que eu estou por aqui. Mas eu só quero ver, então tá bom. Acredito que daqui eu pensou dessa forma. Mas Jesus disse, estou te vendo. E vou lá. Na sua casa.
Então, sente à mesa com os seus. Parece tão simples, mas é tão importante. Amém? Prepare uma mesa, né? Nossa Gislaine ali, ela sempre tem o testemunho ali dela. Quando casou, ela não tinha mesa, mas ela colocava uma caixinha de papelão e comiam junto. O importante é comer junto. Olhar no olho. Não coma junto também assim, né? Olhe no olho. Dá um sorriso. Vê qual é a expressão que está. Não fale. Observe. Se suas famílias têm uma linguagem que às vezes não é a mesma. Eu estava lendo o livro de Gênesis e eu vi lá. A tribo e a sua família, a sua linguagem, a sua... Mas espera aí, a mudança de linguagem só veio lá depois. O que ele está falando? Porque todo mundo falava uma língua só, não era? Mas a confusão das línguas só veio depois. Antes já estava falando de linguagem. Cada tribo tinha a sua linguagem. Porque cada família tem a sua forma de se comunicar. Uns é meio gritando, outros falando muito baixinho, outros é bagunceiro, outros é arrumadinho demais. É uma linguagem de comunicação, irmãos. A Socara do acho ela isso, né? Os aglomerados. Ele fala sobre isso. Tudo, né? Cada família tem uma linguagem de comunicação. Às vezes a gente observa e fala, misericórdia, essa família, não sei o quê. Irmãos, é a linguagem deles, e eles são felizes daquele jeito. O importa é que estão bem, isso que importa. Uns todos, né? Lady, arrumadinho, filho de rei, de rainha. Outros andam de qualquer jeito, pé no chão, descalço, sobe nas árvores. Está tudo bem. E qual é a linguagem da sua casa? Observe. Parece bobo, mas sabe, irmãos? Quando a gente começa a ver que os nossos filhos estão ouvindo, ou o nosso esposo, ou o nosso marido, está ouvindo outra voz, está ouvindo outra linguagem, o comportamento muda. Já não senta mais à mesa, já está isolado, já não olha mais nos olhos. É uma linguagem que a gente só pode observar quando estamos atentos na mesa, numa reunião de família. Aí você percebe, espera aí, o nosso comportamento nunca foi esse. O que está acontecendo? Esteja atento. Se você atentar rápido, você consegue corrigir mais rápido. Se você deixar para o final, é muito difícil. Então, fique observando. A gente percebe isso muito nos adolescentes, mas nos homens e nas mulheres também. Mas no adolescente, a criança foi sempre criada ali na mesa, e conversando, e falando até demais, que a gente manda calar a boca. De repente, chega numa fase que a criança não quer mais falar, não quer mais ver, não quer mais ouvir, nada tem graça. Por quê? Porque a voz que eles estão ouvindo agora é a voz dos amigos, das outras companhias. E a gente tem que o quê? Epa, nossa linguagem não é essa não, vem para cá. Não é, ele não quer falar, ele não quer comer, deixa ele. Não com grosseria, não de qualquer forma, mas com sabedoria. Ei, a nossa linguagem é essa aqui. Eu vou dizer da minha família, tá? Minha família é aventureira, a gente gosta de fazer coisas diferentes. Aquela linguagem lá talvez não é a minha. Então, a gente precisa estar atento. Uma coisa simples, né? Na mesa você percebe isso. Se a sua esposa está ouvindo outra linguagem, se o seu marido está ouvindo outra linguagem. Quando eu falo de linguagem, irmão, às vezes não é só amizades, não, do mundo. Os meios de comunicação estão ensinando tanta coisa aí, irmãos. Os casais se perdendo por causa de um clique, por causa de um tempo no celular, por causa de um tempo nos aparelhos aí que deveriam ser bons para edificar, e estão sendo usados para destruir. E comportamentos e coisas estão sendo utilizados, estão sendo modificadas e a gente não percebe. Amém? Então, preste atenção à sua família. Observe, seja você, pai e mãe, principalmente. Mas você que é casado também. Observe a si mesmo, observe seu cônjuge, sua esposa. Os detalhes. Amém? As pequenas raposas, elas destroem o quê? Abinha. Pequenas raposas. Não são grandes coisas. Um deixar de comer juntos, um deixar de elogiar, um deixar de abraçar, um deixar de dormir na mesma cama. Ah, não, eu vou só assistir um filme. E aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma série. Já deu 2 meses e a pessoa não percebeu que agora 2 meses que não dorme junto. E talvez passa 5 minutos junto, mas está dormindo fora. Vou falar sobre isso mais para frente. Glória a Deus. Vamos lá, estou falando da mesa.
Daniel, do 1 ao 17, você vai ver Daniel honrando a Deus, né? Deus nos honra quando honramos a Ele. E devemos seguir o modelo de Deus. Daniel não quis comer os manjares do mundo ou não quis andar da forma do mundo. Nós podemos tomar essas decisões de não querer seguir o padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? As mesas são viradas para a parede, então todo mundo come sentado assim, né? Não é assim? Ou não come junto. Esse dia eu estava reparando, estava no ônibus e tinha um monte de lugar vazio, mas não tinha nenhuma na janela. Nenhuma na janela, só tinha nos corredores. Então quer dizer que na janela tinha gente, no corredor não tinha. Então vendo um jovem, ele entrou e ficou lá atrás, em pé. Porque ele não senta, com tanto lugar, né? Aí desceu uma pessoa e os 2 lugares ficaram vazios. A pessoa que estava na janela e a outra. Aí ele foi sentar no lugar da janela. Porque, afinal de contas, é constrangedor hoje sentar do lado de alguém, não é assim? A gente não quer sentar no lugar vazio, a gente não quer sentar perto de alguém. Vai que a pessoa me chama para conversar. O que eu vou falar? Não é assim? Você nem está falando de pregar o evangelho, você só está falando de conversar. As pessoas hoje elas já estão sendo doutrinadas a não conversar. Sem perceber. É intencional. Sem intenção a pessoa faz isso. Então não siga a forma do mundo. Daniel decidiu não se contaminar. Decida não se contaminar com os manjares de lá de fora, irmãos. Atente para a sua casa. Amém? Tem muito prato lá fora. Mas está dando digestão. Tem muita coisa que parece ser, mas faz mal. Porque quando você e eu estamos aqui há muito tempo, nós estamos nos alimentando. E não é de uma forma física, de forma emocional. Alguma coisa você está alimentando aí dentro, nas emoções. Um vídeo, uma foto, um desejo. Está alimentando algo. Isso é trocar o perfeito pelos manjares. Quando ele decidiu comer só legumes, e parece, nossa, meio sem graça comer só legumes. Mas a Bíblia diz que ele ficou mais vistoso, mais forte, mais bonito. Quando você decide só o seu casamento, você fica mais forte, mais bonito, mais robusto. Quem é casado está entendendo do que eu estou falando, não sabe não? Pois é exatamente isso. Cuidado. Amém? Não pegue a forma do mundo. Traz prejuízo para a sua casa, para a sua família, para você emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Amém, irmãos? Pois é. Não sou psicóloga não, mas pode perguntar para um. Já conversei com alguns. O dano que traz. Alguns cliques emocionais, financeiros, familiares. Algumas coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos. Que a gente está se contaminando. Um comando que a palavra também nos ensina é sobre... já estava até falando de entrar nisso. Os casados, os adolescentes, só tem... tá bom. Não se privem um ao outro. 1 Coríntios 7, versículo 5. Pode colocar, por favor, a mídia? 1 Coríntios 7, versículo 5. Não se prive um ao outro. Quando privamos um ao outro, deixamos o outro, né, vulnerável às tentações. Quando o casal está pleno, no e sexual, não estarão tão expostos aos ataques de Satanás. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo. Então tem que ter acordo em um tempo determinado, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Amém, irmãos? Glória a Deus. E como a maior parte dos casados é exatamente essa área que dá problema. Ninguém disse amém, mas é verdade, assim mesmo. Provérbios 27, 7. Pode colocar, por favor? Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome até o amargo é doce. Amém? Não deixe o seu esposo, a sua esposa, privado, vulnerável. Amém, irmãos? Irmãs? Porque é os dois. Amém? Glória a Deus. Por quê? Mas o cara largou a esposa ou traiu a esposa. Mas muitas vezes, a maior parte dessa contribuição, infelizmente, foi da esposa.
Se tem problemas emocionais, se tem problemas de saúde. Irmãos, graças a Deus, como eu disse, as profissões. Tem os médicos, tem a palavra, tem a oração. Mas ainda, irmão, não estou conseguindo. Busca ajuda do médico, tem médico para isso. O que não pode é você deixar um princípio, não cumprir e ainda perder a sua vida. Por que você não perde só o seu casamento? É toda a sua geração. Quando um casamento desfaz, irmãos, lembre-se, não é só você. É você, é a sua esposa, é os seus filhos, é o seu neto. É uma geração que é desfeita. Por isso é importante um casamento, irmãos. Às vezes a gente só pensa em nós, mas eu preciso ser feliz, você já é. E você precisa fazer com que essa felicidade alcance sua família toda. Porque o seu filho não vai ficar... Com quem eu passo o dia hoje? Não fica dividido, amém? Glória a Deus. Cultivar e guardar, que o Senhor disse, né, lá em Gênesis, não fala só sobre mantimento, mas também com palavras de carinho, com amor, na parte sexual também. Então, tudo isso é cultivar e guardar um casamento. É importante. Então, às vezes a gente pensa assim, eu já mantenho a casa, eu já dou comida, já dou roupa, não saio de casa. Irmãos, mas isso não é o suficiente para uma esposa, não é suficiente para um marido, porque tem a parte emocional. Tem a parte financeira. Amém? Aleluia. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros em todas as áreas. Tem as palavras de carinho, de afirmação. Tem um livro que é muito usado nos casais, é muito bom, que é as 5 linguagens do amor. Se você não leu, leia ele. Vai falar sobre várias formas, que cada um entende uma linguagem. Aí a gente fica tentando deduzir o que o outro... Irmão, pare de tentar deduzir as coisas, que isso dá tanto problema. Não, eu pensei que ela ia entender que eu queria um abraço. Mas ela não entendeu. E por causa disso a gente tem um monte de problema desnecessário. Se você tivesse falado, eu queria um abraço. Simples. Mas a gente fica tentando adivinhar o outro e achando que o outro sabe o que eu estou querendo. Não, ele não sabe, ela não sabe se você e eu não dissermos. Amém? Glória a Deus. Eu passei até por isso hoje. Achei interessante que a Júlia falou assim, mãe, ela estava deitada, mãe, eu quero um mimo. Aí eu, tá bom. Aí fui fazendo umas coisas, daqui a pouco fui lá na loja do lado de casa, comprei uma bolacha que ela gosta e dei para ela. Aí depois ela veio tomar café comigo. Poxa, eu falei que eu queria. Eu falei, como não? Eu comprei sua bolacha, que você gosta. Ah, mas não era isso que eu queria era um beijo. Porque você não falou que queria um beijo. Achei que você queria um mimo. Pensei que era a bolacha, um mimo, um presente. Simples assim. É bobo, irmãos. Mas ela achou que eu entendi uma coisa que eu nem imaginei. Achei que era outra. Eu já tinha beijado ela o dia inteiro. Então, fale para o seu esposo, fale para a sua esposa. O que você realmente quer, fale. Quero um abraço, quero um beijo, quero um cheiro. Não quero. Amém? Glória a Deus. Como eu estava falando da área, né, sexual aí, pecados de ordem sexual são ofensas ao templo do Espírito Santo. Seja cometido por casados ou solteiros. Em 1 Coríntios 6, 18 a 20, por favor. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Então, seja casado ou solteiro, porque quando solteiro pratica sexo fora do casamento, ele cai nesse texto. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Amém? Glória a Deus. Tem outro comando aqui que era para os solteiros. É que meu tempo já está indo, mas eu vou falar. Outro comando que a palavra nos dá, se lembra que a gente está falando de seguir as instruções que a Bíblia nos dá, amém? Nós estamos falando de famílias que são cristãs e que decidem bíblicos. Amém, irmãos? Glória a Deus, esse sou eu e você. Outro comando que a palavra nos dá está em 1 Coríntios 7, 39, que vai falar sobre os solteiros. Que o solteiro pode casar com quem quiser. Nossa, você que é solteiro ficou feliz demais. O solteiro pode casar com quem quiser, porém, no Senhor. Simples, eficaz e mais claro que isso não precisa, né? Pois é. Mesmo assim, muita gente ainda cai nesse texto e aí entra no jugo desigual e a gente tem muitos problemas nesse requisito, casamento, quando entra nessa situação, porque você não sabe se a pessoa vai se converter, se não vai, se vai ser logo, se vai demorar. E se você decidiu casar dessa forma, vai ter um trabalho. E você precisa estar disposto a vivenciar isso ou não.
Por isso que tem que pensar antes de casar. Porque você vai querer ir para a igreja, num culto de sábado, das mulheres, dos homens, e a pessoa vai querer ir para a festa, para a viagem, para não sei para onde. Então, os solteiros devem, antes de casar, irmãos, edifique sua casa, prepare. Se arrume, você lembra que eu falei semana passada? Veja bem, siga os mesmos princípios. Case com seja quem for, desde que seja no Senhor, porque fica mais fácil, metade do trabalho. Não quer dizer que você não vai ter trabalho, todos nós aqui temos trabalho no nosso casamento. Mas metade a gente já não vai ter, tem coisas que a gente não vai ter. A pessoa quer investir numa coisa ilícita, você não concorda. A pessoa não quer dar dízimo, você não concorda. A pessoa quer ir para lugares que você não admite, ou fazer coisas que para você é abominação. E aí? Mas você já está casado. Então, você que é solteiro, antes de entrar nesse tipo de trabalho, pense, primeiro que você está deliberadamente decidindo ir contra uma ordenança bíblica. Mas se você quer pagar o preço, lembre-se disso. Que depois você não vai poder ficar reclamando, murmurando, ou querendo separar. Irmão, agora eu quero separar, porque eu quero ir para a igreja e ele não quer. Mas você já sabia disso. Então, vigiem os solteiros. Amém? Busque instruções na palavra. Busque orientação. Pode ter certeza, Deus quer você feliz. Então, a vontade de Deus é melhor do que a nossa própria. Amém? Glória a Deus. Então, esse é um comando que a palavra nos dá, irmãos. Não é eu que estou dizendo, não é as pessoas ou os ministros de casais, é a própria Bíblia, você lê o texto, que nos instrui a isso. Amém? Quem tiver, né, desregularizado aí, né, eu até coloquei aqui, amigado, tico-tico no fubá, que o pessoal falava muito antes, né? Essas coisas aí, irmão, se regularize. Amém? Se você não tem a sua vida ainda diante da sociedade correta, casado, bonitinho lá no papel, dá tempo para reorganizar. Amém? Glória a Deus. Faça isso, porque isso vai agradar o coração de Deus e você vai desfrutar de benefícios da parte do casamento, que somente realmente alinhados, princípios bíblicos e naturais, para que você receba. Tá bom? Glória a Deus. Outro comando que a palavra nos dá nos solteiros, está em Lucas 14, 28 a 30. Não faça a sua educação matrimonial sem preparação. E eu vou fechar nisso. Lucas 14. Eu vou ler aqui, porque é um texto maior. Lucas 14, do 28 ao 30. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta ao calcular o preço? Então, antes de você casar, presta atenção. É isso mesmo que eu quero? Porque tem um preço. Deixar a vida de solteiro é um preço. Tem os seus benefícios de ser casado. Mas também tem algumas coisas que deve mais fazer quando casado. Sair a qualquer hora, andar sem dar satisfação, viver de qualquer jeito. Então, é isso que eu quero? Senta e calcula. Vamos lá. Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Outra coisa. Eu vou conseguir manter esse casamento? Ou no meio do caminho eu vou ficar pedindo dinheiro para um, dinheiro para outro, papai, mamãe. Não consigo sustentar minha esposa. Irmãos, não quer dizer que nós não passamos em determinados momentos da nossa vida algumas situações. E às vezes a gente, ficou desempregado, por exemplo. Você vai precisar de um auxílio familiar, às vezes. Algo que não pode ser uma dependência, algo que não pode ser constante, algo que você já sabia que não ia conseguir. Então, mas eu creio, Deus vai... Sim, a gente usa a fé sempre. Mas a gente precisa ser inteligente. Primeiro, porque Deus nos pede isso. Outra coisa é que a gente precisa ser planejador. Eu quero casar. Então, para me casar, eu preciso ter uma profissão, ou pelo menos ganhar dinheiro. Eu preciso de uma casa. O que eu preciso para isso? Então, é importante se organizar. Amém? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual que o rei, que pretendendo sair à guerra contra um outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000.
Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, se você não está disposto a renunciar a uma vida de solteiro, você não pode casar. Irmãos, solteiros, não case porque você quer ter uma vida sexual ativa. Muita gente vai para o casamento porque não posso ficar namorando, não sabe com o que é, né? Só que o princípio de um casamento não pode ser esse. O que rege um casamento não pode ser isso. Isso faz parte. Então, antes de você casar, e eu vou parar aí e aí a gente continua depois. Planeje, prepare-se, organize-se, veja se é isso mesmo que você quer. Como eu disse semana passada, tudo aquilo que você pode adiantar, eliminar, faça antes, para você não ter que no casamento ter que voltar para fazer tudo que você não fez quando era solteiro. Tira já da frente algumas coisas, algumas questões que fica mais fácil. Alivia você mesmo, somente se você for homem, né, que vai ter que bancar a casa. Então, se prepara. Aí, nós que somos casados, se prepare também. Se prepare para as mudanças de fase. Porque todo casamento tem mudanças de fase. Vem cá, mãe. Éramos só nós dois quando nós começamos. É um filme, né? Hoje tínhamos a Júlia. Foi uma outra fase de casamento. Agora estamos com o Christian. Outra fase do casamento. Idades diferentes para conciliar ao mesmo tempo. Isso tudo mexe no casamento. Fora a parte financeira, que nós já passamos por várias. Fora coisas emocionais, que também já passamos por várias. Hoje tem mamãe comigo. Também muda o casamento. Mas um dia, mamãe não vai estar, Júlia também não vai, Christian também não vai, e vai ficar só eu e ele. E aí? Você está preparado para todas essas mudanças de vindas e idas? A gente tem que se preparar. Eu e ele, e aí? A gente vai viver como? Como inimigo, como amigo? Só de disfarce? Ou a gente trabalha demais, porque assim a gente nem se vê. Porque às vezes, psicologicamente, é isso que a pessoa faz. Me enche de trabalho, porque assim quando eu chego, ele sai, eu chego e a gente diz que está casado. Por isso que a pandemia trouxe muito problema. Porque tinha muita gente vivendo dessa forma. Então, quando teve que os dois ficarem em casa, eita, agora eu não tenho mais como fugir. Eu tenho que ver ele 24 horas por dia. Eu tenho que ver ela 24 horas por dia. E agora? Quem já vive uma vida de casado normal, irmão, não tem problema de ficar em casa. Porque a gente já cozinhava todo dia, a gente já via todo dia, a gente já lavava todo dia. Mas quem não estava acostumado com isso? Obrigada. Amém. Vou encerrar. Amém? Você pode ficar de pé? Então, se prepare. Você que ainda vai casar, se prepare. Você que já é casado para cada fase. E como eu faço isso? Observando conforme a tua palavra. Você lembra do Salmo 119 que eu li semana passada? Observando a palavra da instrução para todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Obrigada porque a sua palavra ela nos restaura. Obrigada porque a sua palavra nos coloca no lugar certo. Obrigada porque a sua palavra nos levanta. Obrigada porque a sua palavra ilumina o nosso caminho, Pai, e nos faz prosperar. Obrigado, Pai, nós queremos te agradecer. Peço, querido Espírito Santo, que o Senhor vá de encontro a cada coração, a cada solo, a cada boa terra, que o Senhor vá explanando melhor, que o Senhor vá direcionando. Pai, se há alguma dúvida, se há algum questionamento, o Senhor é aquele que responde também. Pai, obrigado, Pai, porque a sua palavra, Pai, ela vem de encontro, trazendo, Pai, as respostas que nós precisamos. E eu peço, Espírito Santo, vá de encontro a cada questionamento, a cada pergunta, todo pensamento contrário à palavra que caia por terra, toda resistência, Pai, que o mundo possa ter colocado em nossa mente, que seja arrancado, em nome de Jesus. Crenças limitantes, Pai, que tem nos feito evitar certas coisas, ou ter medo de outras, Pai, como o casamento. Muita gente tem medo de entrar no casamento. Senhor, que essas crenças limitantes caiam por terra. Porque o casamento foi planejado pelo Senhor para ser bom, alegre, produtivo e, acima de tudo, resplandecer o Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, obrigada por cada casamento aqui guardado, protegido. Cada família, Pai, livre de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos?